faço conforme a tua vontade nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Já abre comigo aí então em Lucas 17. Quem trouxe a Bíblia aí, abre comigo. Já quem não trouxe, fica com a mão levantada que alguém vai levar uma Bíblia para você. Se alguém puder trazer um copo d'água para mim, eu agradeço muito. Lucas 17, 11. Do 11 ao 19, tá? Lucas 17, do 11 ao 19. Uma passagem muito legal, muito interessante. Com certeza você já ouviu, né? A gente vai falar um pouco sobre ela nessa noite. Lucas 17, do 11 ao 19. Bem? Quase todo mundo achou aí? Vamos ler então, lembrando que a gente lê, eu estou lendo, né? Na linguagem NTLH, tá? Nova tradução na linguagem de hoje. Lucas 17, 11, tá? Diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os ouviu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Bem, quem já tinha ouvido essa história aí? Muito conhecida e fala muito com a gente. Essa não era uma parábola, tá, pessoal? Às vezes o pessoal se engana, né? Acha que é uma parábola. Isso aqui aconteceu de verdade, de fato, né? E foi mais uma cura que Jesus fez. Jesus fez tantas outras curas e libertações e fez muitas coisas. Mas eu quero conversar com você sobre alguns detalhes dessa história nessa noite. Amém? Quem aí acha que a vida é simples? Quem assim, eu considero a vida uma coisa simples. Quem acha que é simples? Quem acha que é complicado a vida? Quem acha que muitas vezes a vida é complicada? Quem acha que mais vezes a vida é complicada do que simples aí? Na verdade, a vida nos parece muitas vezes complicada, né? Às vezes parece simples. E eu quero conversar com você sobre isso, né? Sobre principalmente a vida e as complexidades da nossa vida, né? Quem poderia me dar um exemplo de alguma coisa que facilita a vida? Vamos ser bem prático. Uma coisa que facilita. Celular. Quem mais quer falar mais aí? O Waze? Boa, cara. O Waze facilita muito. A gente, inclusive, o pai tinha comprado um GPS. A gente usou acho que uma vez. O pai usa ainda. Mas o Waze é muito melhor. O Waze é muito bom, realmente. O que mais que facilita a vida aí? Representando todas as mulheres donas de casa aí, viu? Verdade, vá. Máquina de lavar louça também, vai dizer. Quem tem máquina de lavar louça aí? Quem é que tem esse luxo? Ninguém, né? Ninguém. Deveria ter, nem sei se... Nunca vi para vender, eu acho, cara, máquina de lavar louça. Mas é uma coisa que vai dizer sempre, gera discussão, né? Quem é que vai lavar louça? Tu, é tua vez, minha vez e tal. Viu? Tem que ter o acordo, se não tem a máquina, tem que ter o acordo, verdade. O que mais que facilita a nossa vida? Celular, Waze, máquina de lavar roupa, de lavar louça, o que mais? Micro-ondas, esse aí é verdade. Esse aí para o homem que não sabe cozinhar é o olho. O que mais? Carro. Acho que carro é uma coisa que facilita muito também, né? Mas eu achei bom o exemplo do tio ali. Micro-ondas acho que facilita muito. Inclusive, na casa lá da Nath, cadê a Nath? Oi, amor. Tinha um micro-ondas antigamente, você lembra, amor? Aconteceu um acidente, né? Você lembra do acidente? Não vou entrar em detalhes. Mas enfim, tinha um micro-ondas uma vez... E acabou queimando, quase colocando fogo na casa por algum motivo lá que a gente não vai falar hoje, né? Mas enfim, tinha um micro-ondas e queimou o micro-ondas. E eu me lembro que ficou muito tempo sem micro-ondas lá, né, amor? Quanto tempo? Acho que anos. Será que anos? Uns 2 anos sem micro-ondas. E lá em casa sempre teve micro-ondas, inclusive tem um forno elétrico, né? Sabe que tem um forninho elétrico ali? Até porque eu acho que o forno do fogão não funciona. Não funciona, né, mãe? Então é bem útil, realmente. Mais do que útil, é necessário, né? Mas enfim... Lá em casa tem o forno elétrico e o micro-ondas. E eu ia na casa da Nath e não tinha micro-ondas, só tinha o fogão. E eu achava muito estranho. Inclusive, eu comentei com ela algumas vezes. Não sei como é que vocês vivem sem micro-ondas, né?
E eles esquentavam tudo na panela e tal. Enfim, até acho legal a gente conseguir levar a vida mais simples assim, né? Mas eu me lembro que ficou muito tempo sem micro-ondas. E agora, pouco tempo atrás, compraram um, né, amor? Um bem bom lá. E eu me lembro que teve um dia que eu cheguei lá e tinha pizza. E já tinha tido pizza várias vezes lá. Só que eu sempre olhava, ficava feliz porque tinha pizza, né? Lá na mesa, só esperando. A gente chegava do culto e tal, né? Não tinha muita coisa para comer. E tinha pizza. Eu, que trita em pizza. Só que eu me lembrava que não tinha micro-ondas. Aí eu, puxa, a vida tem que comer gelado. Aí eu ficava feliz e depois triste. E aí, agora, a última vez que a gente chegou e teve pizza, eu fiquei feliz, né? Porque tinha pizza. E logo depois eu quase fiquei triste, porque eu pensei, não tem. Não, mas tem, agora compraram. E eu fiquei feliz. Lembra, amor, que eu falei, ainda bem que tem micro-ondas. E aí deu para comer a pizza quentinha, né? Que é melhor do que gelada. Enfim, eu gosto de pizza de qualquer maneira. Dá para ver, né? Mas enfim, quentinha é melhor. E eu estava pensando outro dia, eu não sei onde é que eu vi, que tinha um famoso, ou tinha um famoso e tal, que eles tinham pessoas para fazer tudo para eles. Tipo, lavar louça, arrumar a roupa, fazia tudo, porque a pessoa tinha grana e tinha ajudantes, vários ajudantes que faziam tudo para ele, para essa pessoa. E eu primeiro achei assim, que coisa mais snob, na hora para tudo e tal, não precisa. E depois, outro dia, eu acho que eu estava arrumando, se não me engano, meu roupeiro, alguma coisa assim. E aí eu pensei, tô aqui arrumando roupeiro e tal. E eu fazia muito tempo que eu não arrumava. E eu pensei assim, olha só, vai demorar um tempão. E eu comecei a me lembrar daquilo e pensei assim, pior que faz sentido a gente pagar pessoas, se a gente puder pagar, né? Pagar pessoas para fazer as coisas que a gente não quer. Vai dizer, quem acha que faz sentido? Acho que faz muito sentido, cara. Se a gente tiver grana para pagar para fazer tudo, vale muito, né? Por quê? Porque no final das contas a gente tem mais coisa para fazer. Vai dizer, sempre tem uma coisa para fazer. Por mais que, não tem uma coisa que eu tenho que fazer, mas tem uma coisa que eu tenho vontade de fazer. De repente, quero assistir televisão, faz tempo que eu não assisto, só que, tem que lavar a louça, tem que arrumar o roupeiro, tem que varrer não sei o que e tal, né? Então, a gente sempre tem coisas mais importantes. Pesando, né? A gente sempre tem coisas mais importantes, principalmente que a louça, né? Que a roupa, que arrumar, que varrer e tal. E, por mais que a gente encontre tempo, e por mais que a gente se acostume a fazer as coisas, se a gente tivesse alguém para fazer, seria muito melhor, não é? Se a gente pudesse ter dinheiro para pagar as pessoas, seria melhor. E na verdade, indiretamente, a gente já faz muito isso, né? Por mais que a gente ache, não, eu não tenho empregado, não tenho dinheiro e tal, né? Quem leva o carro para lavar? Paga para lavar o carro. Tem muita gente que lava o carro ali, cara. Quem lava o carro só para me ver? Todo mundo de vaca. Não, tô brincando. Não quero pagar. Se bem que hoje em dia está meio caro, né, para lavar. Mas enfim, isso é uma coisa simples. Por exemplo, quem já costurou a sua própria roupa? Quem já fez a sua própria roupa? Fez assim, peguei e tal, o pano. Vou lá comprar um tecido, me vê um tecido, vou fazer uma camisa. Quem já fez? Não, né? Quem já fez o seu próprio... Deixa eu pensar uma comida bem... Quem já fez o seu próprio refrigerante? Isso aí é impossível, né? Mas tem uns que fazem umas bebidas que... cerveja, né? Tem uns que fazem. Mas, enfim, refrigerante eu nunca vi. Por quê? Porque a gente se utiliza muito disso, dessa mão de obra terceirizada, né? A gente paga por muitas coisas que estão prontas. Ninguém constrói o seu próprio carro, por exemplo. Alguns ainda constroem a sua própria casa e fazem modificações, né? Quem aí é o que tem a mão boa para construir? Eu conheço um que é bem bom. Cadê o Nico? O Nico é engenheirão. O pai também é bom também nisso, né, pai? Inclusive, esses banheiros aqui ele ajudou a gente a fazer. Fez sozinho. A gente ajudou, é verdade. Quase atrapalhou, mas ajudou acho que um pouquinho, né? A gente está acostumado a pagar para as pessoas fazerem as coisas que a gente acha que são perda de tempo, não é verdade? E nesse momento, eu volto com vocês para a história, para essa história que a gente leu, para a gente fazer uma pergunta muito importante. Nessa história diz que Jesus ele estava indo até Jerusalém. E no caminho, ele estava entre Samaria e Galiléia, é isso? E ele estava entrando num povoado. E Jesus ele era conhecido porque ele fazia milagres, né? E isso dava muita popularidade para ele, principalmente para as pessoas que queriam milagres. E ele entrando naquele povoado, diz que chegam 10 leprosos de longe e gritam que eles querem ser curados. Como é que eles gritaram? Jesus, mestre, tenha pena de nós. E nisso Jesus gritou para eles, vão até os sacerdotes, né? Peçam aos sacerdotes que examinem vocês. E quando eles iam pelo caminho, o que aconteceu?
que aconteceu quando eles iam pelo caminho? Eles iam até os sacerdotes e foram curados, que é o que Jesus melhor fazia, uma das melhores coisas que ele fazia, que ele mais fazia, né? E depois, nesse momento, até aí era tudo normal, na verdade, talvez no dia a dia de Jesus, mas nesse momento uma coisa diferente aconteceu. A Bíblia fala que um deles, o que aconteceu com esse um? Um deles voltou, né? Quem se considera uma pessoa agradecida aí? Quem agradeceu hoje por alguma coisa que Deus fez? Quem agradeceu hoje por alguma coisa que alguém fez para você? Quem agradeceu essa semana para Deus ou para alguém? Tem certeza? Eu vi que... com certeza. Com certeza. Enfim, nessa história existem duas classes de pessoas. Normal, entre a gente existem duas classes. Os que voltam para agradecer e os que não voltam. Normal. Algumas vezes eu fui a pessoa que voltou, outras vezes eu fui a pessoa que não voltou. Só que nessa história, a gente vê 10 pessoas que tinham um problema, na época era incurável, irresolvível. Sabe que existe isso? Enfim, não tinha como resolver para eles, né? Mas para Jesus tinha. E a Bíblia fala que Jesus, ele resolveu, né? Ficou resolvível esse problema. Ele resolveu, né? Só que só um voltou. E a pergunta que Jesus fez, e que eu faço para você, né? Por que os 9 não voltaram? Né? Jesus pergunta, cadê os outros 9? Não eram 10? Pergunto para você, por que os 9 não voltaram? Por que só voltou um? Você já pensou? Não, porque esse um era agradecido e tal. Não, óbvio, né? Por isso que ele voltou. Mas por quê? Exatamente por que eles não voltaram? Você já pensou nisso? Vamos voltar no micro-ondas? Eu uso muito micro-ondas, tá? Eu só uso micro-ondas, na verdade, né? Porque eu não sei fazer nada. Mas eu quero contar para você também uma história de uma vez que eu não usei micro-ondas, né? Não foi aquela vez que estragou micro-ondas na casa da Nath, não foi, né? Essa teve um final feliz. Em um certo dia, eu estava lá no IF e tal, e fui na cantina e tinha uns brownies. Todo mundo sabe o que é brownie? Brownie é muito bom, né? Eu gosto muito de brownie. Tinha uns brownies lá na cantina do IF, onde eu trabalho, e eu achava muito, comi um, achei muito bom, tinha de tudo quanto é coisa e tal, e eu vi que era meio carinho, eu achei meio carinho. Eu pensei, esse brownie aqui não deve ser difícil de fazer, e sai muito, estava saindo muito, né? Lembra dessa história? Aí eu pensei, cara, quer saber de uma coisa? Fazer brownie para vender. Eu pensei assim, vou... Do nada, assim, né? Surgiu essa ideia. Vou fazer brownie para vender. Aí eu pensei, pesquisei e tal, tudo, e eu pensei, não, primeiro eu vou ter que aprender a fazer o brownie, né? Porque sem fazer não tem como vender, né? Aí eu até pensei em comprar e revender, mas eu vi que não dava muito certo. Aí eu pensei, vou fazer brownie. Aí eu falei trifeliz para um monte de gente lá, para algumas pessoas, e ninguém levou fé em mim, né, cara? Ninguém, não sei porquê, talvez porque eu nunca fiz nada, né, de comer, né, eu nunca tinha feito nada. Mas enfim, eu falei, não, tu vai ver e tal, para uma dessas pessoas, falei, não, vou conseguir, é fácil e tal. Fiz o esquema, né, aí fui lá, eu pesquisei o brownie lá, não sei o que e tal, peguei um bem bom, que parecia bom ali, todo mundo falando que era bom, aí gastei não sei quanto, gastei um monte de dinheiro, acho que uns R$30 para fazer. 30 e poucos, 40. Sei lá, gastei um monte, mas eu coloquei tudo que era bem bom, sabe? Chocolate de verdade, meio amargo, não sei o que, de uma marca boa. Sim, tem de mentira, né? Que é aquele que fica no céu da boca, sabe? Né? Sabe o que eu tô falando? Chocolate de verdade bom, né? Eu quero dizer. Fiz, né? E aí levei lá pra Nath, né? Na ida, isso era só para testar. Eu não me lembro se eu tinha dado pra mãe um pedaço nesse momento, já tinha, eu acho. Eu não me lembro o que a mãe falou, mas eu sei que eu deixei lá no trabalho da Nath. Eu acho que a Nath meio que até ficou com vergonha, porque era um brownie bem feio, ficou muito feio, cara. Parecia que não tinha dado certo. Só que eu comi e eu achei bom. Eu falei, não, tá bom, tá feio, mas tá bom, né? E aí eu deixei lá pra Nath e aí fui pro serviço, né? A Nath foi uma das que não levou muita fé no brownie. Disse, amor, te entreguei. E eu cheguei no serviço, deu, sei lá, uns 5, 10 minutos, e eu tinha dado um pedaço para ela e um pedaço para as gurias, eu acho, né? Que trabalham com ela. E aí eu sei que a Nath mandou uma mensagem, né? Foi tu que mandou, foi as gurias? Não, foi tu que mandou. Falou, muito bom o brownie, não sei o quê, as gurias acharam tribom e tal. E elas gostaram, cara. E tanto que eu voltei outras vezes, quando é que vai ter brownie? Ficou um tempo assim, né? Eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Eu pensei, só que aí, claro, não vendi brownie, né? Não vendi porque desisti da ideia, nem porque muita mão, eu acho.
Não, acho que foi pelo custo-benefício. Foi pelo custo-benefício, foi por isso. Aí, só que eu achei muito feliz, eu fiquei muito feliz porque deu certo. E essa é a história de quando eu não usei micro-ondas. Eu falei que tinha um final feliz? Tinha um final feliz, né? E agora eu volto para a história de novo e pergunto para você. Por que aqueles 9 não voltaram para agradecer? Não parece meio que ilógico? Uma pessoa que tem uma doença incurável, né? Incurável, vá até uma pessoa, essa pessoa cure ela e ela não volte para agradecer. Parece uma coisa de uma pessoa muito ingrata, né? Acredito que eles não eram tão ingratos assim. Acho que não foi por esse motivo. Mas eu pergunto para você mais uma vez, por que 9 não voltaram? Eu digo a você, exatamente pelo mesmo motivo que a gente usa micro-ondas. Exatamente pelo mesmo motivo. Por quê? Porque a gente acha que aquele tempo que a gente poderia fazer alguma coisa, a gente tem que estar fazendo outra coisa melhor. Vai dizer, muitas vezes a gente coloca no micro-ondas, vai assistir TV ou vai deitar e tal. Mas a gente acha que em vez de fazer comida, a gente tem mais o que fazer. Vai dizer, para quem usa o micro-ondas. Não concorda comigo? Claro que sim, vou perder tempo para fazer comida e tal. E exatamente por esse motivo eles não voltaram. É simples, se a gente pensar um pouco, a gente entende que é isso. Pensa comigo. Naquela época, os leprosos eles não poderiam entrar em muitos lugares, não poderiam chegar perto das pessoas, porque era uma doença muito transmissível. Muito transmissível. E muitas vezes, eu acredito que nem perto da própria família eles chegavam. Inclusive, tinha lugares onde eles tinham que ficar, tipo cidades, afastados das cidades. Então, imagina comigo, uma pessoa que durante um longo tempo não se aproximou da família, ou sei lá, não pôde comprar uma roupa, não pôde ir a um comércio que tivesse muitas pessoas, talvez não pôde nem ir no templo, adorar e tal, que era costume deles. Imagina uma pessoa que não podia fazer muitas coisas por um certo motivo. Esse motivo se vai e do nada a pessoa pode fazer tudo. Eu sou livre dessa doença, eu posso ir lá, eu posso aqui, eu posso ver meu parente, eu posso entrar na cidade, ninguém vai ficar me olhando, ninguém vai ter preconceito comigo. Eu imagino que esses 9, naquele momento que eles foram curados, eles pensaram assim, nossa, agora eu posso fazer muita coisa, sabe? E nesse momento, eles não se lembraram, ou talvez eles até se lembraram, pô, eu deveria ir agradecer, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu acho que primeiro eu vou lá em casa, tal, agora eu vou lá e não sei, e acabou esquecendo, ou acabou não achando que era importante. E eu falo para você, muitas vezes, a gente deixa de fazer muita coisa, porque a gente não acha que é importante. A gente acha que a gente tem coisas melhores para fazer. A própria igreja, talvez, para você seja assim. Eu não quero julgar porque você não vem na igreja, ou porque você não tem costume, sabe? Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que acontece da gente não vir à igreja. É um exemplo. Porque a gente não acha importante. Ou porque tem jogo, ou porque tem a novela, ou porque tem os 10 mandamentos lá, né? A novela é a igreja, mas a novela me ensina, né? O Macedo lá encontrou um jeito de... né? Enfim, não vou entrar nessa... Mas enfim... Quem assiste os 10 mandamentos aí? Quem assiste Apocalipse? Ninguém assiste, cara. Só tu, não, vou falar. Tá bom. Os 10 era mais popular isso aí antigamente, né? Os 10 mandamentos não tem como assistir porque não está mais dando. Apocalipse está dando agora. Né? Eu não assisto, mas sei. Porque lá em casa assistem, né? Mas enfim. A gente acha coisas mais importantes para fazer. Às vezes mesmo, sei lá, vou dormir mais cedo. É domingo... Segunda-feira vai ser muito pesada a rotina, eu vou dormir mais cedo. E aí, não vou na igreja, né? Acaba muito tarde o culto. O Maurício fala demais, aproveitar que ele saiu ali. Mas ele está ouvindo, né? Enfim. O Maurício demora muito na palavra, não. Depois tem aquela ministração, o pessoal fica cantando. Não. Não vou na igreja hoje. Acho que não é importante. A gente pensa isso, na verdade. Né? Mas não só isso. Tem muitas outras coisas que a gente acha que é mais importante. Às vezes o nosso trabalho parece muito importante para a gente. E a gente acha que o trabalho é mais importante que algumas coisas que, se a gente parasse um pouquinho só e pensasse, a gente ia ver que não é mais importante, que é mais importante que o trabalho. Às vezes a gente coloca o trabalho acima da família, a gente coloca o trabalho acima dos amigos. Às vezes sim, às vezes ele é, às vezes não é, enfim, né?
Imagina você só trabalhando e não tendo um amigo. Não faz sentido, né? Não seríamos felizes. A gente às vezes coloca o dinheiro acima das outras coisas. A gente acha que o dinheiro vai suprir. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa porque eu tenho que ter dinheiro, que eu tendo dinheiro eu vou poder ter uma esposa, né? Uma mulher bonita, um marido não sei o quê. Não, eu vou poder dar o melhor para o meu filho. E isso é muito comum entre as pessoas que tem uma facilidade de ter um sucesso na vida, digamos assim. Às vezes a pessoa tenta um pouquinho e já não, né, para ali. Não. Agora, quando a pessoa é muito inteligente, eu até falei isso, que às vezes o cara ser inteligente atrapalha, acho que num grupo. Às vezes a pessoa é muito inteligente e ela consegue coisas na vida. E aquilo ali vai tornando tipo, como se fosse um vício para ela. Não, agora eu consegui tal coisa, agora eu quero tal cargo, agora eu quero não sei o quê, vou me formar, fazer isso aqui, esse curso, eu quero ser tal coisa. E a gente acaba deixando coisas importantes, simples, mas importantes. Por quê? Porque a gente pesa errado as coisas. Normal, nós somos seres humanos, nós falhamos. Algumas falhas custam mais, outras menos. Mas enfim, naquele momento, aqueles 9 homens, eles encontraram coisas mais importantes do que voltar e agradecer a Jesus. Mas eu digo a você, muitas vezes nós buscamos o que Deus pode fazer por nós. Eu digo muitas vezes não, todas as vezes nós buscamos isso. Ok? Ok. Mas o problema é quando nós só buscamos isso. E nós não buscamos a Deus. Porque tudo que Ele pode dar para a gente, fisicamente, aqui nesse planeta, aqui nesse mundo, nessa vida, quase tudo acaba. Mas existem coisas que não acabam, que a gente encontra nele também. Mas principalmente Ele é eterno. E nós não buscamos Ele. Ou quantas vezes você já orou? Pensa comigo agora. Tenta fazer a matemática aí na sua cabeça. Quantas vezes você já dobrou o seu joelho ou fechou os seus olhos para pedir alguma coisa para Deus? Tá? Sei lá, pensa aí. Algumas vezes, me lembro, sei lá, 10, 30, não sei, algumas vezes. Quantas vezes você dobrou o seu joelho para buscar a Deus? Pô, mas buscar a Deus é muito relativo. Não, para dizer assim, não, Deus, eu não consigo te amar. Eu sei que eu tenho que te amar, Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim, Deus, obrigado pelo que o Senhor faz, eu sou grato, Deus, me ensina a te amar, sabe, a gente fala isso muito na igreja, na nossa até a gente não bate muito nessa tecla, né, porque é uma coisa meio subjetiva, de pessoa para pessoa, não tanto, mas é um pouco, mas enfim, quando a gente fala isso, por ser subjetivo a gente meio que descarta, né, a gente pensa assim, não, isso aí depende, né, o Maurício está falando isso aí, mas o Maurício entende dessa maneira, eu entendo de outra. Não, mas quantas vezes você já dobrou o teu joelho e falou assim, Deus, me ensina a te amar. Me ensina a demonstrar o pouco amor que eu tenho por ti. Ou me ensina a multiplicar esse amor. Ou me dá mais fé, Deus. Pensa comigo, quantas vezes a gente faz essa oração? Eu me lembro que fazia muito tempo que eu não fazia uma oração parecida com isso. E outro dia eu fiquei até tarde acordado, não sei porquê. E me deu uma crise existencial assim, né? E eu pensei, cara, imagina só, um dia a gente vai fechar. Inclusive, sexta-feira eu falei sobre isso, até de repente deixei o pessoal meio deprê, né? Falei assim, que a gente vai, um dia a gente vai fechar o olho, a gente vai morrer, não sei o quê. E às vezes eu falo muito sobre isso, na verdade. Às vezes eu já preguei, algumas vezes eu já preguei sobre isso e teve gente que meio que ficou brava comigo, né? Falou, não fala de morte, cara, não, tá louco e tal. Só que eu penso que é uma coisa que é comum. Enfim, outro dia eu fiquei acordado até mais tarde, me deu uma crise meio que existencial, assim, pensei, cara, imagina só isso aqui, tudo vai, né? Tipo, hoje eu estou aqui, daqui a 10 anos eu posso estar, daqui a 50 eu não estou mais, vai estar outra pessoa aqui nesse mesmo lugar, né, onde eu estou, na minha casa ali, talvez não seja essa casa, seja outra casa, não seja essa cama, outra cama, mas vai ter uma pessoa aqui daqui a 1000 anos, se Jesus não voltar. E não vai ser eu, e eu vou, sei lá, já vou ter passado e tal. E eu comecei a falar com Deus nesse sentido, né? Pedir, Deus, me perdoa e tal, me ensina a me entender o que a eu entender, né? Valeu pelas dicas de português aí, Johnny. A eu entender, né? O que realmente vale a pena, sabe? Deus, e comecei a falar com Deus nesse sentido, sem um propósito, né? Entre aspas, que eu quisesse alguma coisa, mas só para me entender melhor a vida, para me meio que colocar no eixo ali, entendeu? Eu pergunto a você, e para mim fazia tempo que eu não orava assim, eu me lembro dessa vez só, na verdade, que eu orei. Claro que já orei falando outras coisas, mas com esse sentido só, não fazia, não orava. E eu pergunto para você, quantas vezes a gente foi exatamente nesse ponto com Deus? Quantas vezes? Você se lembra de alguma vez? É um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque a gente não acha importante isso.
A gente acha que, sabe, tem outras coisas mais importantes. Não, Deus, me dá um dom, então. Ah, Deus, me dá um ministério. Ah, Deus, me ensina não sei o que, sabe? A gente sempre pede para que venha para a gente as coisas, né? A gente sempre quer coisas vindo, mas a gente nunca ora em relação ao que nós podemos entregar a Deus e o que nós não estamos entregando a Ele. Vai dizer, não é que a gente faz isso? A gente faz isso. E é exatamente o micro-ondas. Por mais que pareça um exemplo meio que nada a ver, é exatamente isso, sabe? Eu acho que é melhor eu colocar a comida no micro-ondas, o miojo, sei lá, às vezes tem coisa que é mais rápido, que é muito rápido fazer no fogão, mas só pela mão de pegar a panela e tal, a gente faz no micro-ondas, né? Sei lá, tem alguma coisa, não me lembro o que eu fiz outro dia, que podia fazer, acho que é o próprio miojo, não é mais rápido no micro-ondas? Quem faz miojo aí? Ah, vai dizer que todo mundo cozinha agora. Ah, não, cozinha. Tá. Tem alguma coisa que é mais rápida. Mas enfim, a gente coloca só no micro-ondas, porque é mais rápido, cara. Nem que a gente não tenha nada para fazer, né? Não, vou sentar. A gente faz isso. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo que a gente ora só para Deus pedindo e querendo e, sabe, faz por mim. Porque a gente não acha importante, só que eu tenho uma coisa para falar para você. Eu achei muito legal fazer brownie. Quem já fez brownie aí? Quem já fez e ficou bom? Ah, é difícil fazer e ficar ruim também, né? Mas o meu ficou muito bom. Desculpa, né? Mas o meu ficou muito bom. Eu coloquei um monte de coisa bem boa também, na verdade. Gastei um monte, cara. Acho que e fez uma coisinha pequenininha assim. Ó. Por isso que eu não vendi. Provavelmente foi, acho que foi. Mas enfim, eu quero falar para você sobre um detalhe disso. De a gente, sabe, escolher fazer. Sabe por que eu quero... Primeiro, antes, sabe por que eu quero falar desse detalhe? Porque muitas vezes a gente tenta fazer aquilo que a gente não acha importante. Mesmo a gente não achando importante. Né? O que eu quero dizer? Você está aqui hoje na igreja, tá? Muitos de vocês acham importante, mas outros nem tanto. Né? Tudo bem, eu não estou julgando você e não quero apontar o dedo para quem acha ou não importante. Mas enfim, você está aqui fazendo o que você acha certo. Ou alguém acha errado estar na igreja hoje, agora, nesse momento. Alguém acha errado estar em algum momento na igreja? Não, né? É o certo. Mas você pode estar aqui sem estar querendo estar aqui. Entende? Você pode fechar os teus olhos depois da pregação, a gente orando, sem estar querendo fechar os olhos. Você pode cantar uma canção sem estar querendo cantar a canção. Eu, inclusive, agora estou querendo deixar de usar o caderninho para olhar a letra. Né? E eu estou vendo que eu não sei as letras. Eu não sei. Por quê? Porque eu canto automático. De repente eu nem quero cantar, mas não, vamos com aquela música e tal, olha a letra e tal, eu canto. Nem estou ligado no que eu estou cantando muitas vezes. Não estou falando que eu faço sempre. Estou falando que eu estou achando que eu estou fazendo isso. Não que eu faço. Mas enfim, a gente faz as coisas sem querer. Né? Outro dia, ontem, eu acho que a Nath falou para mim de uma família, né? Não vou dizer quem é a família, que ela falou assim, tal pai, né? Ele chega do serviço e ele vai brincar com o filho dele, né? Mas não é tipo, mas ele não brinca assim, tipo, como se fosse uma obrigação. Dá pra te ver que ele brinca querendo fazer aquilo. Eu acho muito legal. Ela falou isso, comentou, né, amor, comigo isso, viu? Não tô mentindo. Ela falou isso e eu peguei e pensei assim, quantos pais será que brincam por obrigação, né? Sei lá. Não que seja um pai ruim ou que faça isso porque é um pai ruim, mas sei lá, porque foi corrido o dia ou porque sei lá, enfim. Mas às vezes o cara está brincando com o filho, não sei, eu não sou pai ainda, quem é pai aqui pode dizer. Às vezes o cara está brincando com o filho pensando que tem que fazer outra coisa, né? Mas eu tenho que fazer tal coisa ainda. Quando ele dormia, sabe? E acaba que não é a melhor experiência nem para o pai, nem para o filho, sabe? Agora você está começando a entender onde eu quero chegar? Lê comigo então, quero como é que eu vou elucidar isso aí bem, o que eu quero dizer, né? Lucas 17, lê comigo, 15, 16 e 18. 15, 16 e 18, vai pular um, tá? No 15 diz assim, tá? Ó. E quando um deles, que era samaritano, só um parênteses, samaritano, Jesus dá bem ênfase nisso, porque samaritano eles eram meio que contra os judeus. Os judeus eles adoravam a Deus e seguiam o judaísmo ao pé da letra ali. Os samaritanos eles meio que misturaram algumas outras religiões ali, então eles tinham essa rixa, né? Enfim,
Lucas 17:15 diz assim: e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, olha só, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz o quê? Em voz alta. E o que ele fez? Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Aí então ele agradeceu. No 18 diz assim, olha, Jesus disse, né? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? Amém? Pode olhar agora para mim. A gente falou o tempo todo de ele voltar para agradecer, né? Vai dizer, você não notou? Só que na verdade ele não voltou só para agradecer. Ele voltou para louvar a Deus, né? E o que eu quero dar ênfase para você nessa parte que é o seguinte: ele não só voltou pensando assim, pô, vou ter que voltar, né? Pô, olha só o que o cara fez por mim, olha só o que Jesus fez por mim. Não, tem que voltar, né? De repente ele podia estar pensando assim, não, os 9 estão lá agora, já estão lá na casa da família deles, já estão comprando roupa, já estão fazendo tal coisa, já estão lá no meio do comércio, onde tem um monte de gente que agora eles podem ir, e eu posso, não, mas eu tenho que voltar para agradecer, eu não posso ir. Tá, mas eu queria muito ir, não, mas eu vou voltar. Não, a Bíblia não diz que ele foi assim, não diz que ele foi contrariado, que ele foi pensando, ou nem diz que ele só foi. A Bíblia diz que ele voltou louvando a Deus, já indo, ele já estava louvando a Deus, e não só voltou louvando a Deus assim, Deus, obrigado, não sei o que, não, agora eu estou curado. Não, ele voltou louvando em voz alta. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele pergunta cadê os 9, ele fala assim, por que só esse samaritano voltou para o quê? Para louvar a Deus. O próprio Jesus, ele reconheceu que o cara lá, o samaritano, ele não voltou só para agradecer, mas ele voltou para louvar. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer só porque a gente acha que tem que fazer. Acho que ficou fácil de entender, né? Não adianta eu, fazer sem vontade, por mais que eu esteja fazendo, né? Não adianta. Por que não adianta? Cara, não vai ser legal, não vai ser bom, não vai ter o efeito que teria se você realmente quisesse. Isso é fato, e a gente muitas vezes deixa de fazer o que a gente tem que fazer, porque a gente faz sem vontade, e a gente acha que é ruim. Não é verdade? Vai dizer que não é isso. Muita gente já veio à igreja e deixou de vir na igreja porque achava que era ruim, mas achou que era ruim principalmente porque não queria vir, no fundo. Entende? Aquele homem, quando ele volta para agradecer, ele não volta só para agradecer, ele volta com um coração muito grato, ele volta louvando em voz alta, e quando ele chega, ele não aperta a mão e fala, pô Jesus, brigadão aí. Não faz isso. A Bíblia diz que ele se ajoelha, e não é se ajoelhando assim, não, estou ajoelhando, fica aí, já vou me ajoelhar aqui. Não, ele se ajoelha aos pés de Jesus, e ele agradece, ou seja, ele se entrega totalmente para aquilo ali, que ele deveria sim fazer. E a gente muitas vezes faz sem vontade, e por isso deixa de ser uma coisa boa, e por isso a gente acha que não deve fazer, né? E eu digo isso para você em relação a tudo, principalmente as coisas de Deus, sabe? A gente tinha uma época, se puder trazer mais um copo eu agradeço. A gente tinha uma época, acho que aqui na igreja também a gente fez isso, um grupo que ia no asilo, ali no asilo. Como é que é o nome do asilo? Eu não sei como é que é o nome. Alguém sabe esse que tem aqui perto? Não? É um asilo lá. A gente foi algumas vezes sendo membros lá da outra igreja e valeu, velho. É isso aí, acho que é lá do Peregrino. Não é, né? Ah, tá. Eu não sabia o nome. Mas a gente foi muitas vezes. Inclusive a gente fez... Mas tem um que é lá do Peregrino, sim, né? Eu acho que é lá na faixa. Verdade, aquele pé, no caminho de São Jerônimo. Mas enfim, a gente foi, e durante muito tempo, lá na outra igreja, e aqui também a gente fez algumas vezes. E cara, todas as vezes foi muito legal. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu digo assim, a primeira vez que eu fui eu e mais alguém, eu acho.
A gente foi muito assim, sabe? Não sabe o que a gente vai chegar, vai falar o quê, cara? Vai falar com quem e tal. A gente pegou e foi legal o primeiro dia. A gente foi, depois de novo, conversou com os idosos, com os velhinhos lá, foi trimassa de novo. E aí depois, quando a gente foi levar as pessoas, a gente achou assim, bah, cara, eu principalmente pensei assim, ah, tá louco, a galera não vai se adaptar, não vai saber o que falar, né? E tal. E eles foram. E foi muito legal para eles e para os idosos e para o pessoal de lá. Todas as vezes que a gente foi muito tri. Mas sabe o que teve? Sabe por que foi muito legal todas as vezes? Porque todas as vezes que o pessoal foi, eles foram com vontade. E sabe por que eu sei que eles foram com vontade? Porque a gente ia, sei lá, tipo 3 horas da tarde, num calorão, e só quem estava lá era quem estava com muita vontade, com certeza. E foi muito legal todas as vezes. Cara, imagina só. Se tu parar para pensar friamente, tu vai lá, sei lá, eu tenho mais coisa para fazer, mais importante, né? Isso é só um exemplo que eu tô falando, que eu tô dando, né? Não é tipo assim, não. Mas é tipo, tu pensa, né? Pô, tem que fazer tal coisa e tal, não? De tarde, né? Eu estudo, eu trabalho, esse dia eu tenho folga, mas sabe? Se tu vai pensando assim, se tu pensa assim e tu decide assim, não, mas eu tenho que ir, né? Porque tem que fazer caridade. Cara, vai ser chato. Vai ser ruim, tu vai chegar lá, não vai saber o que falar, vai ficar louco de vontade de ir embora e tal. Agora, se tu vai pensando assim, não, tem que ir, vai ser legal e tal. Aí tu passa a ver aqueles velhinhos lá e pensa, que legal, deve ser tri conversar. Sempre que eu passo lá, eu acho muito tri. Vai dizer, amor, você lembra que a última vez que a gente passou, eu parei, a gente deu oi? Você lembra para aquele mesmo? Foi muito tri, cara, muito legal. Eu acho legal. É uma coisa que eu acho legal. Não que eu seja o cara da caridade que faço, não, eu faço muito menos do que eu deveria, quase nada, eu acho. Mas enfim, isso é uma coisa que eu acho legal. Talvez uma outra caridade eu não ia achar tão legal, né? E se eu fizesse, eu ia achar ruim, com certeza. Por quê? Porque eu não faço com vontade. Eu não faria com vontade. Não com a mesma vontade, talvez, que eu fiz, que a gente fez aquela vez no asilo. Mas, enfim, aí às vezes a gente tem que brincar com o filho, né? Pô, não, lá, agora, né, marquei de ir com o meu... Chega o filho lá pra ti e fala, pai, vamos no parquinho e tal. Não, mas não dá, não sei o quê. Tá, filho, hoje não. Mas tu falou que ia. Tu falou que ia comigo e tal. Não, mas hoje não dá. Vamos, quando vê, aceita. Aí o pai vai lá, né, com o filho tá lá com a bola, querendo jogar futebol, e o cara aqui, só chuta, olha o relógio, olha o celular, não vai lá, filho, e tal. Cara, não é a mesma coisa do que o pai pegar e falar, filho, vamos, hoje é o dia, vamos lá, vamos jogar bola? Vamos. Não é a mesma coisa e nunca vai ser, sabe? Nunca vai ser a mesma coisa você vir à igreja assim, não, hoje eu vou na igreja, eu tenho que ouvir uma palavra. Isso é uma coisa. Agora você pensa assim, não, hoje eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que tocar. Mas hoje tinha um jogo, hoje tinha não sei o quê. Hoje eu tenho que ir na igreja porque tal pessoa me convidou. Porque eu prometi para tal pessoa, porque eu fiz uma aposta. Quem nunca fez aposta, né? Aquela, não, se eu ganhar, tu vai. Não, porque eu fiz uma aposta, perdi a aposta, sabe? Nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? A gente fazer o que é certo, sem vontade, até pode ser certo, mas a gente não vai fazer por muito tempo. Porque a gente não tem vontade de fazer o que é certo. A gente acha, você lembra no micro-ondas, mesma coisa lá? A gente acha que tem coisa mais importante para fazer, né? É muito normal isso. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que querer. Sabe, que nem eu falava lá, que o Maurício fica me tirando, né? Eu queria querer. Não vou falar a história, mas enfim. Né? A gente tem que querer. Coisa redundante, né? Mas enfim, tem que ter a vontade. A gente tem que ter vontade. Tem que vir na igreja com vontade. Não que assim, nossa, eu estou morrendo de vontade de vir na igreja. Se eu não for, a minha vida vai acabar. Não, mas não é essa vontade. É pensar assim, não, eu preciso ir na igreja, sabe? Não, preciso falar com Deus, sabe? A minha vida está muito assim. Essa é uma vontade boa. Não é uma coisa, não é ruim isso, mas a gente tem que querer, não pode vir arrastado, sabe? Não adianta, pode vir, pode. Tem gente que vem, mas não é a mesma coisa, sabe? Na hora de fechar os teus olhos, não é, vou ter que fechar os olhos agora, vai ficar um tempão de olho fechado. Não é isso, não, beleza. Tive a semana inteira para fazer o que eu tinha que fazer. Agora eu vou fechar os olhos e falar com Deus. Não, Deus, obrigado. Sabe? A mesma coisa de agradecer. Não, vou lá dobrar os meus joelhos, antes de dormir eu agradeço todo dia. Aí vai, dobra os joelhos, obrigado Deus por tal coisa. E quando vê, tá dormindo. Vai dizer, quem que nunca fez isso? Quem que ora deitado aí? Vai dizer, tem uns que oram deitado. Nunca dá certo. Pelo menos para mim nunca deu certo orar deitado, né? Só fala, Deus, quando vê já tá. Não adianta tentar, é difícil.
Sabe, isso é um agradecer. O outro é eu dobrar meus joelhos e falar assim, não, Deus, obrigado por isso, isso, isso e isso. Se não fosse o Senhor, eu não ia ter conseguido. Eu sei, sabe, isso é agradecer com vontade. Talvez não seja exatamente isso, mas com essa vontade, vocês entendem? Ou seja, temos que fazer as coisas certas, o que a gente acha que tem que fazer, o que Deus diz que a gente tem que fazer na Bíblia, ou através do Espírito Santo, através da palavra, enfim, a gente tem que fazer as coisas com vontade. Em relação a Deus, a nossa família, aquele que nós amamos, ao nosso serviço também, muitas vezes isso faz toda a diferença, o cara que faz sem vontade, o cara que faz com vontade. Inclusive, outro dia alguém falou isso no meu serviço, falou assim, o cara sem vontade nem quer que não sei o quê. O Maurício fala muito isso também, né, que aqui quem faz as coisas faz porque quer e tal, né, e isso faz muita diferença. Mas eu quero dizer para você que não tem vontade, é normal, a gente não tem vontade. Muitas vezes a gente não tem vontade. Mas eu faço sem vontade e tal. Tem um segredo nisso tudo. E está nessa passagem também esse segredo. Você lembra o que eu perguntei no início da pregação? No início da palavra? Né? Para quem a vida era... Quem achava que a vida era? Simples. E quem achava que a vida era? Complexa, difícil, né? Você lembra que eu fiz essa pergunta? É complicada, né? Eu quero dizer para você que a nossa vontade está diretamente ligada com a facilidade das coisas, vai dizer, né? Ou seja, quem tem facilidade de aprender um instrumento, vai tocar uma vez, né? Vai lá ver que tem o dom para coisa, aprende os acordes e tal, quando vê, foi fácil, cara, não, e vê o progresso e vai querer aprender mais, vai ter vontade. Agora quem não tem... nenhum talento para o negócio, sabe aquele cara que não consegue nem bater palma no ritmo? Esse cara aí, ele nunca vai aprender bateria. Ele tem que ter muita força de vontade. Sei lá, tem que aparecer a guria que ele ama para falar, não, eu acho trimassa baterista. Aí talvez, aí vai, aí aprende, né? Nem que seja, né? Mas aí ele aprende. Mas tem que ter muita vontade, tem que ter, sabe? Ele não vai ter vontade, né? Ia dar um exemplo agora, como é que é o exemplo? Não vou saber, não vou lembrar. Mas enfim, a vontade está diretamente ligada com facilidade. Quem concorda comigo? Ninguém concorda. Vou embora. É muito certo isso, tá? Aquilo que a gente não tem facilidade, a gente desiste rápido. É normal isso. É normal isso. Aí o que eu quero dizer com isso? Então tudo que é difícil na vida não adianta, não vou conseguir. Não. Eu quero dizer uma coisa com isso, que está ali no versículo 14. Lê comigo o versículo 14. É Lucas 17, 14. A gente falou sobre a facilidade e dificuldade da vida no início. Agora estamos voltando de novo nesse ponto. E no versículo, Lucas 17, versículo 14, diz assim, olha. Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Qual que foi a ordem, né? Não foi a ordem, mas o pedido de Jesus para que eles fossem curados? Para que eles fossem curados, não. O pedido que Jesus fez para eles. Irem até os sacerdotes e pedissem que examinassem eles. O que aconteceu? Chegou a acontecer isso? Não, né? Não foi. Foi muito mais simples, na verdade, não foi? Foi, né? Foi muito mais simples, né? Agora, olha o que diz no 19. Olha o que diz no 19. Lucas 17, 19. Diz assim, olha. E Jesus disse a ele, o samaritano, aquele que voltou, né? Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé, né? Aquele ali foi curado porque teve fé. Ok. Na verdade, todos foram curados, talvez porque tiveram fé. Não, mas aquele ali a gente sabe que foi por isso. Foi o que voltou, foi o que fez o que era certo e fez com vontade. O que eu quero dizer com isso? Você concorda comigo que o curso de medicina ele é o mais complicado de todos, né? Um dos mais complicados, talvez, né? Então, eu acredito que, inclusive, é mais tempo, tem toda aquela residência que o cara faz depois, né? Eu não sei como é que funciona, pessoal, o Vitor Amando deve saber melhor que eu.
Mas enfim, é complicado, né? O cara que é médico, o cara, teve uma caminhada toda aprendendo e vivendo aquilo ali e tal. Talvez boa parte da vida, do dia, dos anos e tal, das décadas que ele viveu, foi naquilo ali. E mesmo assim, tá? Existem doenças, né? Existem problemas de saúde que um médico estudando muito não consegue resolver, não é? Agora imagina uma doença que não tem cura ainda, digamos o câncer, que não tem cura ainda. Imagina a dificuldade que um dia tem pessoas que estão tentando há décadas achar a cura. Imagina o dia que a pessoa conseguir achar essa cura para isso. Imagina o tanto de estudo e de teste e de tempo que não se levou para curar aquela doença que não tinha cura. Muito tempo. Foi muito complexo, muito tempo de estudo, muitas pessoas, talvez muitas gerações, né? Enfim, achar a cura para uma doença é muito difícil, tá? Naquele momento, naquele tempo de Jesus, a lepra não tinha cura, hoje já tem. Naquele momento não tinha. O que Jesus fez? Ele curou aqueles homens. Como que ele curou? Ah não, Jesus foi lá e pegou, Jesus tinha a fórmula, não sei o que. Não, Jesus falou para que eles fossem até os sacerdotes. E o que aconteceu? Eles foram curados. 19. Você está curado por quê? Por quê? Porque teve fé. Esse é o detalhe dos detalhes dessa história, né? Eu sempre falo dos detalhes da história. Esse é o detalhe de tudo. Você lembra que teve gente que falou, não, a vida é complicada? Eu concordei, inclusive, que a vida era complicada. Ainda concordo que a vida é complicada em alguns momentos. Mas ela fica muito simples. Na verdade, ela se resume em ter fé e não ter fé. Esse é o resumo da nossa vida. Ah não, mas eu tenho que, o meu serviço, tu não sabe como é que é e tal. Se a gente tem fé, tu tem fé, cara. Se tu entrega a tua vida para Deus, é isso aí. Faz da maneira que tu acha que Deus gostaria que tu fizesse, e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu falava com um irmão, né, nessa semana, e falei assim, não, ele estava meio que em dúvida, faço ou não faço, tal. Eu falei, não, faz o seguinte, olha, tu está preocupado, é tu, não tem como eu falar assim, não te preocupa, Deus vai fazer e tal. Não, eu não posso mudar quem tu é essa pessoa, está preocupado. Agora o que vai te diferenciar é como tu lida com essa preocupação. Mas enfim, pensa, ora e tal, e toma a tua decisão. Se tu tomar a decisão que tu acha que está certo, beleza, tomou a decisão que tu acha que está certo, está ali, está ligado com Deus, tu acha que a vontade de Deus deu certo, beleza. Agora se tu tomar a decisão que parece errada, tu não sabia, né? Passou por aquilo ali, tu aprendeu, da próxima vez vai saber escolher, vai saber decidir certo. Não foi bom, se tu tiver que escolher o que tu acha certo, vai escolher e vai dar certo. Se tiver que escolher o que vai dar errado, vai escolher, vai dar errado, mas vai aprender. A nossa caminhada com Deus, ela é assim, o errado coopera. Não são todas as coisas que cooperam para aqueles que amam a Deus. Resumo, fé. Tudo se torna mais fácil se a gente entende que é só a gente ter fé. Claro que eu não digo assim, talvez as pessoas que estão no mundo, elas tenham outras variáveis, óbvio, na vida delas. Decisão delas, o tanto que elas querem ou não seguir a Deus, mas a gente que está aqui dentro da igreja, cara, é só ter fé. Ah não, mas a minha vida está assim, estou sem emprego, não sei o que. Cara, tem fé. Ah não, mas eu não sei o que eu faço e tal. Tu não sabe, tenha fé. Tu vai saber, Deus vai te ajudar, vai ser um momento difícil, vai. Eu até falei para uma outra pessoa, eu falei também lá para eu não lembro para quem, no meu serviço falei também. Falei que... Agora eu me perdi. Me lembrei. Falei que uma vida de facilidades, uma vida que eu tive tudo que eu quis, né? Eu só aproveitei. É uma vida muito sem sentido. Se tu pegar uma pessoa no final da vida que teve tudo que quis, ela não tem tanta base de vida quanto uma pessoa que passou muita dificuldade, sabe? O que nos constrói não são as coisas que a gente consegue. O que nos faz crescer não são as nossas vitórias. A vitória eu usei, que eu sabia, beleza, ganhei, é isso aí. Agora o que me faz crescer e aprender são as derrotas. Não, eu perdi, essa batalha eu perdi, assim eu fiz errado. Por que eu fiz errado? Bom, vou ver então por que eu fiz errado, sabe? E isso faz parte da vida do cristão, faz parte.
Jesus, quantas vezes Jesus não chamou a atenção de Pedro, que foi a pedra lá para a igreja, para que a igreja se formasse? Quantas vezes? Pô, Pedro fez um monte de coisa, falou um monte de coisa legal, mas fez um monte de coisa errada. Foi lá e cortou a orelha do cara. Pô, Jesus pregava o amor, cara. E nunca Jesus nem, sabe? Ele foi lá e cortou a orelha. Claro que Jesus teve aquele problema no templo e tal, que era justificável. Mas contra uma pessoa daquele porte, tipo um soldado que estava cumprindo uma ordem, sabe? Foi totalmente contra. E Jesus falou para ele, não, beleza, tranquilo, assim, assim, assim. Sabe? A gente tem que entender, tá? Resumindo, façamos o que nós temos que fazer, conforme Deus nos diz e nos ensina, com vontade. Se você fizer o que você acha que Deus quer que você faça, sem vontade, não vai ser tão bom. E não desista, só aprenda a ter vontade. Mas como que eu vou ter vontade? Lembre-se que tudo se resume em acreditar ou não em Deus, em ter fé ou não. Se o momento é difícil, tenha fé. Se o momento é fácil, tenha fé. Não abra mão da sua fé. Tudo fica mais fácil. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que é só ter fé, a gente vê que realmente é muito fácil. E aí a gente começa a fazer as coisas com vontade. Principalmente as coisas para as pessoas que nós amamos, principalmente as coisas para o nosso Deus. Amém? Fica de pé no teu lugar nesse momento.